mostrar para vocês, né, diversos níveis de pressão de câmara, atrelados a calibre nominal, atrelados a variantes daquele calibre, atrelado também os cartuchos de prova que são utilizados para teste, né? Teste estrutural de equipamento. Então a gente viu que o 9 mm Luger, pela SAAMI, ele tem um limite de pressão de câmara estipulado. A gente viu que o 9 mm Luger ele faz parte de um conjunto de calibres que sofreram uma reavaliação, digamos assim, na segunda metade do século passado. E eles ganharam versões, né, que admitem pressão de câmara um pouco maior. Então a gente tem, né, também previsto em norma técnica a versão 9 mm Luger mais P, assim como o 38 Special, 45 Alto. São poucos calibres que têm versões mais P, mas enfim, a origem deles é essa. São calibres antigos que foram projetados numa época em que, no início do século passado, então, durante o século passado houve uma grande evolução, né, na parte de metalurgia, na parte de têmpera, liga e processo de fabricação. Então chegou um momento em que, né, entenderam que aquele limite de pressão de câmara poderia ser estendido para que você tivesse um acréscimo de desempenho balístico, balístico de uma forma geral, e aí surgiram essas versões atualizadas. A gente conversou também sobre essa questão da versão mais P+, alguns calibres nominais são comercializados com essa denominação mais P+, a gente viu que, né, essa variante surgiu da demanda de instituições de segurança pública norte-americanas. Então foi uma forma da indústria se precaver, né? Ela se rendeu às demandas, no entanto, ela gravou, né, essa marcação com o intuito de diferenciar, de mostrar que aqueles cartuchos eles não obedecem às normas técnicas. E por fim, a gente viu, né, que a SAAMI ela tem a previsão dos cartuchos de prova, né, que são cartuchos que são utilizados, são cartuchos de sobrepressão, que eles geram pressão de câmara significativamente maior do que o limite de pressão, e eles são utilizados para poder testar armas novas, né? Então, para ter a ideia é submeter, né? Na verdade, são poucos tiros que são efetuados com essas cargas de prova. A quantidade depende da metodologia que está sendo utilizada, normalmente varia de 1 a 3 tiros, e, né, a ideia é que aquele conjunto cano-câmara ou câmara seja submetido a esse nível elevado de pressão e que ele suporte sem um dano, né, estrutural. Inclusive, eu comentei para vocês que todas as armas fabricadas por países que são signatários da CIP, incluindo, né, todas as pistolas Glocks fabricadas na Áustria, todas as armas que vocês tiverem, que tiverem aquelas marcas de prova gravadas no cano, frame, aquilo ali significa que aquele cano específico, né, antes de ter sido entregue ao consumidor final, ele passou por um laboratório que é chamado de casa de prova, que, onde ele foi testado com os cartuchos de sobrepressão. Então, toda a arma fabricada e em países, né, que seguem, que se submetem à CIP, todas as armas elas são testadas com as cargas de sobrepressão. Nos países que não são signatários da CIP, essa prática ela não tem uma regra geral, né? Eu estava conversando, comentei com vocês também, por exemplo, que a Arex Delta, na fábrica do Brasil, ela testa cano por cano. Então ela segue, né, ainda que não seja obrigatório, a metodologia da CIP. Até aqui, dúvidas, perguntas? Professor, Diga. por gentileza. Bom, primeiro já mandei a resposta lá para o senhor. Agora, Obrigado. outra coisa, eu perdi a aula de terça, me desculpe. É, o que que significa esse número 385 que está circundado aí no 9 mm Luger mais P? É porque assim, para que os números caibam nas colunas, a SAAMI Ah, tirou é, é, dois zeros. ela divide por 100. Aí Ah, ela, entendi. tá vendo? Ela coloca aqui essa observação, ó, que é Perfeito. pi dividido por 100. É só isso, é só para ficar mais fácil a leitura. Tá falado. Obrigado, professor. Por nada. Mais alguém? Então, olha só. Desculpe. O,
Vamos fazer um pequeno estudo de caso aqui, só para a gente poder compreender uma determinada questão que a gente até levantou a bola na semana passada, mas não chegou a concluir. É, para quem não sabe, a CBC ela atua no mercado norte-americano com o nome Magtech, né? Então, toda munição Magtech vendida no mercado norte-americano é fabricada na planta industrial da CBC em Ribeirão Pires ou em Ribeirão Pires, né? Porque, na verdade, a fábrica da CBC de Montenegro, ela fabrica só cartuchos para alma raiada e a CBC não exporta cartucho para... Desculpa, retificando. A planta de Montenegro só fabrica... A planta de munição só fabrica cartuchos para alma lisa, né? E a CBC não exporta esses cartuchos. A exportação da CBC é só para os cartuchos de destinados a armas de alma raiada. Então, toda munição Magtech foi fabricada até então, né, na fábrica de Ribeirão Pires, em São Paulo. A CBC ela está inaugurando, né, uma fábrica de munição nos Estados Unidos, então, quando ela está em funcionamento, né, isso não vai ser verdade. A gente vai ter munições fabricadas em mais de um país, né, sob o nome Magtech. Se a gente entrar no site da Magtech, lá tem uma linha de munições voltadas para calibres de baixa velocidade que é chamada de Guardian Gold. É, dentro dessa linha Guardian Gold, tem um cartucho no calibre 9mm Luger que é comercializado na versão mais P. Esse cartucho, ele é equipado com um projétil que tem 115 grains, né? Que isso aí é uma unidade de massa, né? Então, isso aí, né, entre aspas, é o peso do projétil. Na versão ponta oca, né? Jacket hollow point, ou seja, jaquetado ponta oca. O coeficiente balístico desse projétil, de acordo com a fabricante, é de 0,144. O desempenho balístico publicado, né, apresentado pela Magtech, ou seja, pela CBC no site da Magtech, é o seguinte: num provete de 4 polegadas, a velocidade inicial média dos projéteis desses cartuchos a média é de 1.247 peças por segundo. Se a gente entrar no site da CBC, a CBC ela tem uma linha de cartuchos premium, digamos assim, que é a linha Gold X. Lá na linha Gold X tem um cartucho 9mm Luger grafado né, com a denominação mais P+. Esse cartucho 9mm Luger da linha Gold X, ele vem equipado com um projétil de 115 grains, expansivo ponta oca, né? Ou seja, com na mesma configuração do cartucho que a gente acabou de analisar aqui do site da Magtech. Esse cartucho da linha Guardian da Gold X, ele tem um coeficiente balístico de 0,144.